E agora eu vou dar boa tarde aí ao nosso prefeito Christian Gonçalves. Prefeito, Boa boa tarde, tarde. Tudo bem, boa tarde, prefeito? boa tarde, Meire. Boa tarde Boa tarde, especial Christian. aí, Nilda. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Futura. Aqui, cumprimento, né, a todos. Eu falo que não são ouvintes, são amantes da Nilda Bittencourt, que participam aí do Nilda e você. Para mim é um prazer, uma honra muito grande participar aqui e estar falando com vocês. Muito obrigada. Prefeito, na sexta-feira eu li uma matéria aqui, uma nota, a respeito do Expresso Valônia, que é o responsável pelo transporte coletivo em Itajubá. Eles avisando que iriam suspender as linhas a partir desta segunda-feira, no dia 2 de agosto. Então, nas linhas Cruzeiro Cafona, Rio Manso Mercado, Freire Mercado, Reborjão Medicina, Via Piedade. Então, eu gostaria que o prefeito hoje falasse para nós como é que está essa situação, prefeito Christian. Nilda, muito boa essa colocação dessa questão, porque eu acho que é um assunto do momento e que, na verdade, para nós não é do momento de agora, né? Mas Verdade. desde o início do mandato, quando lá atrás, em janeiro, a Valônia encaminhou para nós aqui uma solicitação de aumento, que o contrato rege, né? O contrato que a Valônia tem com a prefeitura rege que ela tem direito a esse aumento, então ela apresentou uma planilha para nós e esse aumento gerava aí hoje, lembrando, né, a passagem custa R$ 4 na urbana, na zona urbana e R$ 4,50 na zona rural. E ela mandou um aumento para a prefeitura, Ah, elevando essa passagem para mais de R$ 8. nossa, em época de pandemia. Exatamente. Então nós assustamos, montamos uma comissão e começamos a trabalhar em cima do contrato da Valônia, fiscalizando a empresa, analisando o que estava sendo cumprido, o que não estava. E a gente pôde perceber, né, diversas falhas dentro do contrato. Notificamos a empresa e aproximadamente 30 dias ela mandou um outro Ah, é. ofício à prefeitura que era pedindo um subsídio para que ela continuasse prestando serviço no valor de aproximadamente 4,5 milhões de reais. Ô, louco. A Olha aí. gente, foi a mesma expressão que nós fizemos aqui, Nilda, É, né? porque a gente pode observar e perceber, né, que existe uma reclamação muito grande por parte do cidadão itajubense, quem usa o transporte público. Então, como assim aumentar a passagem para mais de R$ 8? Já é muito cara para quem paga 4,50. Como é que vai Verdade. colocar 8? Agora, depois, como que a prefeitura vai subsidiar um valor de 4,5 milhões de reais, né? E, Para e- quem está nos ouvindo agora, entender subsidiar é a prefeitura tirar do cofre público de um valor que nós poderíamos estar investindo na cidade e passar isso à empresa. Então a gente também não concordou com essa ação. E aí na sexta-feira a gente escutou esses boatos, que até então eram boatos, porque a prefeitura trabalha de forma muito profissional, só com comunicação oficial, ainda mais com uma empresa que presta serviço à nossa cidade e tem um contrato com a prefeitura desde 2004 ah, e que foi renovado em 2019. A gente ouviu falar que ela pararia algumas linhas, que não continuaria no serviço. Já antevendo essa possibilidade, nós notificamos novamente a empresa Valônia para que ela cumprisse o contrato na sexta-feira. E aí, no final da tarde, ela mandou um ofício a nós dizendo que ela permaneceria com apenas 6 linhas, essas linhas que você colocou agora aí. E aí a aham. gente colocou toda a equipe de fiscalização na rua, tanto no sábado quanto no domingo, e percebemos que realmente o serviço foi drasticamente reduzido daquele que ela se comprometeu lá no contrato. Então nós estamos reunimos ontem com os nossos vereadores da cidade, Certo. acho que é quase que unânime a concordância em todos eles também, né, da postura que a prefeitura está tomando, e aí a gente vê que também a população concorda com a postura que nós estamos tomando. Não é um momento fácil, porque grande parte, né, de usuários, das pessoas que utilizam o transporte público, estão sem o transporte público, porque a Valônia só está realizando as linhas que ela tem lucro, as linhas superavitárias, as outras demais linhas que ela teria que realizar
por força de contrato, ela não está realizando. Então, a gente vem trabalhando aqui numa possível solução para melhorar o transporte público e atender toda a população de Itajubá. O prefeito Christian, é, faz parte, quer dizer, é legal a Valônia pedir um aumento, mas não neste montante, nesse momento de pandemia, com muita gente desempregada, certo? Ela até entende e acredita que tenha direito, porque o contrato, os moldes do contrato, são exatamente ela demonstrar uma planilha com os custos dela Ah, e demonstrar uma outra com o número de passageiros que estão utilizando o veículo. E o que custeia, né, o valor da passagem é exatamente essa diferença. E aí, em cima dessa diferença, lá no início do ano, ela colocou para nós que a passagem teria que custar R$ 8,75, mais de R$ 8. Nós achamos que isso não tem cabimento, porque é um aumento de mais de 100%. E aí eles argumentam que essa passagem já está defasada há muitos anos. Então, de novo, né, nós endurecemos, falamos que não vamos dar esse aumento, e aí estamos discutindo e estamos vendo o que a gente pode fazer aqui na cidade de Itajubá. E aí tem várias possibilidades, né? Desde da revogação, da quebra desse contrato, uma nova licitação, uma contratação emergencial, abertura para utilização maior, né, dos motoristas de aplicativo e talvez até colocação de vans. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho. Mas uma coisa muito importante que a gente vai fazer antes de tomar qualquer decisão é que a gente tem aqui em Itajubá um plano de mobilidade urbana realizado por especialistas que vão poder nortear a nossa tomada de decisão. e foi muito bom o prefeito Christian ter falado nesse transporte alternativo, que se a pessoa estiver num ponto de ônibus, ela e mais três estão indo para o bairro, ela chamando o aplicativo, elas vão pagar praticamente o mesmo preço e ainda vão com conforto. É preciso crescer essa cultura de alternância no nosso povo itajubense, prefeito. Isso é uma questão, sabe, Nildo? Eu falo que lá atrás, né, Adam Smith já colocava isso, que é a tal da mão invisível, que é o poder público atuar realmente naquelas áreas mais sensíveis e, de alguma certa forma, a população ir se encontrando e, juntamente, né, com os seus pares, procurando novas soluções para aqueles problemas que a gente está enfrentando. E aí eu falo que há 5 anos nós não tínhamos motoristas de aplicativo. Não. Hoje nós já temos mais de 250 motoristas de aplicativo na cidade, transportando aí aproximadamente 30, 40 mil pessoas por mês, e que esse serviço está só crescendo. E se a gente Uhum. voltar um pouco mais no tempo, há 10, 15 anos, nós não tínhamos motoboy. Hoje, nós já temos uma quantidade que a gente não sabe nem quantos são, É trabalhando na verdade. nossa cidade de motoboys, também fazendo o transporte das pessoas. Na década de 90, nós não tínhamos 10 mil veículos rodando na nossa cidade. Hoje, 2021, né, nós já somos mais de 50 mil veículos rodando na nossa cidade. Então, é para você ver como que o ser humano vai encontrando, né, formas de melhorar a sua qualidade de vida, Uhum. de melhorar, né, a solução para os nossos problemas. E esse do transporte público é um problema muito sério, que fala que nós vamos passar por um momento de dificuldade, como nós estamos passando agora. Mas nós temos que ter sempre fé em Deus e continuar trabalhando, que nós vamos encontrar uma melhor solução para a nossa população aqui na cidade de Itajubá. Christian, hoje, no calçadão, eu fui questionada, não só hoje, como no domingo, durante o jogo lá do Flamengo e Corinthians, dizendo o seguinte: Nilda Valônia sempre deu problema em Itajubá. Por que renova o contrato sempre com a Valônia, prefeito Christian? Isso não aconteceu muitas vezes, né, Nildo? Esse contrato aconteceu lá em 2004, se eu não estiver enganado, foi dado, né, através de uma licitação que ocorreu, e a Valônia ganhou essa licitação na época, se eu não estiver enganado, só ela participou dessa Ah, tá. licitação, Muito bom. tendo o direito de realizar o transporte aqui na cidade de Itajubá por 30 anos. Nossa.
nesse meio do caminho com uma renovação que foi em 2019. Foi feito esse contrato. Então, não é uma renovação anual. Então, o que acontece agora não é a renovação de contrato. Mas é onde eu falo, né? Eu entrei aqui na administração pública, não foi para fazer a minha vontade, a sua, ou de grupo A ou de grupo B. Nós entramos aqui para fazer uma administração para a população de Itajubá. E quando for preciso colocar a mão em feridas, como essa do transporte público, nós vamos colocar. Então, eu não tenho medo nenhum em falar que a gente está trabalhando para tentar uma melhor solução. E se preciso for, né, realizar a quebra desse contrato em cima do que está acontecendo, da forma como o serviço vem sendo prestado para a nossa população, a gente vai fazer, porque a gente não comunga do jeito que está acontecendo. A gente precisa arrumar uma forma de melhorar essa prestação de serviço aqui para a população de Itajubá, e é o que nós estamos trabalhando para que isso aconteça. O Benedito Raimundo Monteiro fez uma pergunta, mas em cima do contrato, o prefeito já respondeu. O prefeito procurou aí o gerente da Valônia para sentar e tentar mais uma vez entrar no acordo? Isso sempre aconteceu, Nildo. Eu falo que a prefeitura, e aí eu posso destacar aqui, né, tanto a comissão que nós montamos, eu não posso deixar que tem que citar, né? Carlos Conte, Conrado Navarro, Massoud Nassar, é uma equipe assim, para citar alguns, né, que tem conhecimento técnico, que tem se debruçado para tentar uma solução. Então, eu falo, nós conversamos aqui, eu pessoalmente participei de algumas conversas com o Romeu, que é o gerente da Valônia, Sim. também participamos de algumas conversas com o proprietário da Valônia, que esteve aqui em Itajubá, conversamos por telefone, isso tem acontecido o tempo todo. Aí eu falo, né, mas na tomada de decisão, porque eu falei, né, lá atrás, quando foram boatos, porque a gente foi comunicado que isso aconteceria, mas a prefeitura só pode realizar alguma atitude depois que ela for oficializada realmente por escrito, para que isso fique comprovado. E aí, então, eu falo que tudo que nós estamos tentando aqui é para tentar melhorar o serviço. E a gente não quer arrebentar a corda, né? A gente só quer um serviço que é por direito, que existe dentro do contrato que a Valônia tem com a prefeitura, que ela atenda a população dentro dos horários, dentro dos pedidos que a população faz, que ela tem a necessidade do transporte público da sua casa para o seu local de trabalho. É exatamente isso que a gente quer. E é isso que a gente está cobrando dela. Ótimo. O Benedito Raimundo está dizendo o seguinte: eu até pego carona nessa pergunta dele. Existe um contrato com vários itens. Então está havendo uma quebra de contrato. A Valônia pode ser multada por isto? Isso é um entendimento que também existe aqui por parte do nosso jurídico e também por parte do PROCON, que já realizou algumas fiscalizações na empresa ao longo desse período e também, né, nesse final de semana, onde ela paralisou as ações no domingo e no sábado até as 14 horas. Isso também é um entendimento e existe até uma possibilidade da gente judicializar essa questão, que foi uma proposição de alguns vereadores. Eu falo entre eles do Pedro Gama, que participou conosco na reunião na tarde de ontem. Então, eu falo que está todo mundo imbuído e comprometido para tentar encontrar uma melhor solução para a população. A Vanilda Machado está dizendo, acho que já deu para a Valônia, tem que contratar outra empresa. O Christian Marcel está por aqui dizendo o seguinte, a Valônia já arrebentou o contrato faz tempo, estão tirando linhas já faz algum tempo. O senhor tem conhecimento disso, prefeito? A gente sabe que desde lá de março de 2020, a Valônia praticou, né, algumas reduções, algumas suspensões de linhas, colocando de forma prejudicial a população que utiliza, que tem necessidade do transporte. Aí a gente fala que dá até para entender, porque em março de 2020 nós entramos numa pandemia e que diversos setores da população tiveram que ser paralisados, né, só sendo permitido o funcionamento
do que era realmente essencial, e aí existe uma discussão muito ampla em cima disso, do que é essencial, do que não é essencial, de Verdade. quais as linhas que tinham que estar funcionando, quais as linhas que não tinham que estar funcionando. Então a gente sabe que é um tema complexo, não é um tema fácil de ser discutido, ainda mais, né, agravado com essa questão da pandemia, que veio trazer um transtorno para todos nós, né, nas mais variadas áreas. Então a gente precisa tomar muito cuidado da forma como a gente está se procedendo, a gente precisa estar muito bem respaldado juridicamente para que a gente não cometa, né, Uhum. nenhum engano na tomada de decisão e que isso possa vir a prejudicar a prefeitura mais tarde e indiretamente a todo cidadão que já está sendo comprometido com o seu transporte. Então, eu peço que o pessoal, né, tenha confiança no prefeito, no vice-prefeito, nos secretários, em toda a nossa administração, porque nós somos pessoas sérias que estamos trabalhando de forma transparente e tornando público, né, tudo que está acontecendo, e as nossas ações têm sido sempre pautadas na questão legal, de maneira correta, a tentar encontrar uma melhor solução para a população de Itajubá. A empresa Valônia, prefeito, toda decisão que ela toma, seja de paralisação, seja de aumento de preço, retirada de linhas, ela é obrigada a comunicar à prefeitura? Muito boa sua pergunta, Nilda, porque aí é onde é um dos temas que a gente entende que pode ter ocorrido, né, quebra de contrato, porque existe uma lei municipal, que é a Lei 2498, se eu não estiver enganado, de 2003 ou de 2004, que obriga, né, ao prestador de serviço, no caso a Valônia, a comunicar à prefeitura com pelo menos 90 dias de antecedência de qualquer medida que ela pretende tomar dentro do transporte público, na realização do transporte público. E isso não veio acontecendo. Por exemplo, como essa de agora, que aconteceu nesse final de semana. Ela fez um enxugamento de linhas, redução de linhas, e nos comunicou na sexta-feira à tarde que faria essa mudança no sábado de manhã. Então a gente fica sem tempo para tomada de decisão, sem tempo para a realizada de ação, até para poder suprir a necessidade da população. Então Verdade. isso não está acontecendo e ela tem por direito de lei que fazê-lo. E com isso ela pode ser multada se o judiciário Entender, não, né? é o judiciário, né, É. prefeito? Entender que ela não está procedendo dentro do contrato. Aí são diversas ações que eu É, também não, não, não vou entrar em detalhe quais são tá. elas, né? Quais são as sanções, se é multa, se é uma autuação, se é uma notificação, se é a quebra do contrato, é a rescisão deste. Eu falo que o jurídico nosso tem trabalhado, né, de forma assim incansável, buscando uma resposta juntamente com o próprio PROCON, juntamente com todas as pessoas que têm capacidade nessa tomada de decisão, para que chegue, né, aqui Uhum. na nossa mesa, na prefeitura, e a gente tome uma ação concreta e certeira. É para isso que a gente vem trabalhando. Muito bem. O doutor Núbio está lá no Rio de Janeiro mandando um abraço para o prefeito. Carlos Alberto Vieira, parabéns, prefeito. Agora a Valônia entra no eixo. O Christian diz: já estão prejudicando a população desde o dia que diferenciou. Morador da zona rural paga uma das passagens mais caras do Brasil. Tem noção disso, prefeito Christian? Esse é um assunto que dá para a gente discutir aqui, porque é muito interessante. Aí o próprio pessoal vai poder entender, né? Como Ah, é que funciona mais ou menos o transporte. Se a gente pegar, por exemplo, eu vou citar uma linha aqui, Santa Rosa Reborjão. Santa Rosa Reborjão é uma linha, se a gente olhar, né, corta toda a cidade, mas se a gente pegar um comparativo com alguma linha da zona rural, eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui também, Centro Rio Manso, uhum, o número, a distância percorrida do Reborjão a Santa Rosa, ela é bem menor do que percorrida do centro até o Rio Manso. Então, o custo de uma linha dessa é muito mais caro, né, da zona rural do que da zona urbana.
E aí o número de passageiros que utilizam a linha, por exemplo, do Rebojão até a Santa Rosa, é muito maior do que quem utiliza do centro até o Rio Manso. De novo, vou dar um exemplo. Quanto custaria uma linha que roda 5 quilômetros dentro da cidade, num trecho de asfalto, numa linha reta? Uhum. Uma linha dessa custaria R$ 200 para um ônibus fazer. E quanto custa uma linha que sai do centro da cidade, vai até o Rio Manso, que sobe morro, desce morro, que transita aí quase 10 quilômetros por estrada de terra? Uma linha dessa deve custar aproximadamente R$ 500. Então, se a gente colocar o número de passageiros dentro do ônibus, a gente tem mais ou menos uma média de quanto custaria o valor da passagem. Por isso que, se a gente olhar, né, a passagem de ônibus é a R$ 4,50 na zona rural, ela, para quem paga, ela é cara, mas para a Valônia, que realiza o transporte, ela não cobre o valor dessa linha. Quem que está pagando o valor dessa linha? O pessoal da zona urbana, que dentro da zona urbana, às vezes, a gente conseguiria colocar essa passagem a R$ 3 pelo número de quantidade de passageiros que está utilizando. Mas esse que paga R$ 4 hoje na zona urbana, ele acaba subsidiando a passagem de quem utiliza na zona rural. É uma discussão um pouco ampla, mas a gente que hoje tem um conhecimento técnico, eu falo que é a minha área, que é a área do transporte, conheço um pouco e posso falar com propriedade sobre isso. Mas, claro, eu entendo e concordo com a pessoa que falou aí que é caro para quem paga, principalmente na zona rural. O Rogério Faria falou que é uma vergonha como a Valônia trata a população aqui. Por que, que só a Valônia, prefeito Benedito está perguntando, participa das licitações? Essa é uma boa pergunta, porque eu falo, a partir do momento que é aberto um edital, qualquer empresa de qualquer lugar pode participar dessas licitações. E aí eu falo, eu não posso falar com garantia, porque eu não participei disso lá atrás, né? Falo que essa licitação foi realizada em 2004, então Nossa. tem bastante tempo isso, e eu sei que se eu não estiver enganado, lá em 2004, apenas a Valônia participou desse edital e ela foi a empresa ganhadora. Então, eu acho que de lá para cá, muita coisa mudou no transporte. Por isso que eu falo a importância de nós termos um plano de mobilidade urbana e, com esse plano, aí sim a gente formular, né, uma nova ordem de serviço, um novo edital, para que a gente possa realizar uma licitação na cidade de Itajubá e oferecer esse serviço para as pessoas, para as empresas que queiram participar. Então, por isso que a gente está colocando a mão nessa ferida, não está sendo fácil, mas eu peço o apoio da população, né, que nos respaldem, que nos ajudem nessa tomada de decisão. Porque tudo que está acontecendo agora, se a gente fechar os olhos, né, daqui a algum tempo, eu tenho certeza que a gente vai poder melhorar essa questão do transporte público. O nosso ouvinte, José Luiz Cândido, está perguntando, prefeito, se não pode abrir uma nova licitação para uma outra empresa vir fazer concorrência para a Valônia, já que está acontecendo quebra de contrato. Boa pergunta. Isso é uma coisa que a gente também vem analisando, mas só pode acontecer depois que existir a revogação do contrato. Porque o contrato da Valônia hoje, ele é exclusivo, ele dá exclusividade para a Valônia, só ela pode realizar o transporte aqui na cidade de Itajubá, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então a gente não consegue abrir isso hoje, uma nova licitação, se não tiver esse rompimento com o contrato que existe hoje. Mas por isso que eu falo que tem que ser tomado muito cuidado, tem que ser feito muito bem respaldado juridicamente, para que amanhã ou depois a prefeitura não seja responsabilizada por essa quebra, sendo que a gente entende que hoje a quebra está acontecendo por parte da Valônia. Então é um assunto bastante delicado. Muito delicado. O Wendel, um itajubense que hoje mora em Curitiba. Primeira vez em 40 anos que vejo um prefeito cobrar a Valônia por bons serviços. Parabéns, prefeito. O prefeito... Agradeço, Wendel, Nilde, que eu falei aqui. Quando eu me envolvi com política, eu tinha os meus negócios, minha família tem os negócios, a gente tem as nossas empresas, mas toda a formação, todo o conhecimento que foi me dado, né, me coloca hoje apto a trabalhar aqui para a população. E eu entrei aqui com esse intuito, o intuito é único, e aí eu falo,
tanto eu quanto os nossos secretários, os nossos diretores, toda a equipe que trabalha hoje na prefeitura está imbuído e incumbido de realizar um trabalho dedicado para a população, principalmente para aqueles que mais precisam. Por isso que a gente está dedicando um trabalho hoje dentro dos nossos bairros na cidade de Itajubá, andando pelas ruas e avaliando, e se preciso for, colocar a mão nas feridas, né? Em problemas Verdade. sérios como esse do transporte público para tentar uma solução melhor. O prefeito Christian, eu sei que você tem uma agenda apertada, mas vai ser a última pergunta. Desculpa, gente, mas eu vou marcar, o prefeito vai vir aqui. Nós vamos ficar até 2 horas no ar falando sobre isso. O prefeito, alguma outra empresa de ônibus já demonstrou interesse ou microempresas? Assim como as vans lá do Rio de Janeiro, demonstraram interesse? Ô, Nilda, a gente não pode se pronunciar numa questão dessa, porque a gente, em momento algum, né, podemos, quanto poder público, tendo um contrato com uma empresa prestadora de serviço que tem exclusividade, a gente não pode sair oferecendo isso para outras empresas. A partir Entendi. do momento que nós tivermos um plano de mobilidade, uma nova ordem de serviço, um edital ser colocado na praça de forma pública, eu acredito que outras empresas irão procurar esse edital para poder, né, se necessário for, participar de uma licitação aqui na cidade de Itajubá. Mas nós, como poder público, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é igual na empresa. Por exemplo, né, está aqui a sua convidada, a Meire, lá do despachante. É. Se ela quiser contratar uma pessoa para poder prestar serviço a ela simplesmente pega o telefone, entra em contato com 3 empresas, avalia qual que é o melhor preço, qual que é o melhor serviço e contrata essa empresa. A prefeitura não pode fazer dessa forma. Dentro do poder público existe todo um trâmite que deve ser respeitado, principalmente através das nossas leis, para que a gente faça a contratação dessa empresa. Poxa, então tá aí. O prefeito, ainda tem várias perguntas aqui. A Carla Vasconcelos está mandando boa tarde. Quero pedir desculpas a todos os internautas, porque não vai dar tempo. Como é que ele chama aqui mesmo? O José Luiz Cândido, prefeito, coloca o jurídico para trabalhar. Então tá jóia. O jurídico vai encontrar aí Isso alguma aí coisa. eu posso atestar aqui, né, na prefeitura, e eu vou falar pelo jurídico, por todos os setores. O pessoal aqui tá trabalhando mais do que burro de carga. O pessoal assim que está realmente comprometido e não tem outra forma, né? Para a gente poder fazer um bom trabalho, para a gente poder ter sucesso, tem que ter comprometimento, tem que ter dedicação. E eu Uhum. cobro isso muito da minha equipe e fico muito feliz, porque eu vejo que todos os funcionários, de novo, né, secretários, diretores, assessores, funcionários da prefeitura, na sua grande maioria, têm se dedicado e muito a trabalhar aqui pela nossa cidade. Fico muito feliz por isso e transmito aqui, né, o meu agradecimento a toda a minha equipe. Faço de público. Tenho certeza, pessoal, se vocês encontrarem com um funcionário da prefeitura que trabalha conosco hoje aqui, agradeça, porque realmente não é fácil. Nós estamos, assim, dispostos a atuar nos mais variados setores, nas mais variadas áreas, seja ela fácil ou difícil, mas a gente tem certeza que o fruto desse trabalho vai poder atender muito bem a nossa população na cidade de Itajubá. Nilda, eu agradeço mais uma vez a você aí O pelo prefeito, espaço. prefeito, só um minutinho, eu juro que é a última mesmo. Tá Há uma bom. possibilidade do prefeito e a Valônia sentar à mesa e chegar num denominador comum. Se for preciso, tem como a prefeitura dar uma verba para a Valônia, não nesse valor horrível aí que eles. Exorbitante é a palavra certa, mas uma ajuda para a Valônia? Nilda, eu falo que eu sou uma pessoa de extremo diálogo. A gente tem conversado assim constantemente. A gente quer tentar encontrar uma solução. A gente quer um bom serviço prestado num valor justo que a população possa pagar.
e de uma forma que não onere tanto os cofres da prefeitura. A gente vê que essa questão de subsídio, o nome dado, né, para esse valor que é repassado à empresa de ônibus, é um caminho que diversas cidades têm adotado. Pouso Alegre já adotou, Poços de Caldas adotou, cidade de São Paulo, enfim, inúmeras cidades vêm adotando. Eu até entendo que, se preciso for subsidiar algumas linhas, por exemplo, na questão da zona rural, a gente vê, né, que, como eu te falei, a passagem da zona rural teria que ser bem mais do que é. E do valor que é, já é caro para quem paga. E talvez aí a prefeitura possa entrar realmente subsidiando, mas não a empresa, mas sim aquela pessoa, né, aquele trabalhador rural ou aquele trabalhador dentro da cidade que utiliza do transporte. E a gente avaliar da melhor forma que a gente possa fazer isso. Então, eu não tenho dúvidas que vocês têm um prefeito que é aberto ao diálogo, que em momento algum, né, vai levar para o litígio ou levar para a justiça. Isso seria um último caso, mas o que a gente quer é um serviço bem prestado, num valor justo que a população possa pagar. Ok. Bom, prefeito Christian, é domingo, é o Dia dos Pais, o doutor Núbio, lá do Rio, está desejando um feliz Dia dos Pais para você. Pega carona aí, prefeito. Vou mandar um abraço para todos os papais itajubenses. Deixa eu mandar um abraço antes ao doutor Núbio, que faz muitos anos que eu não vejo. Ele, quando esteve aqui na FEP, fez um trabalho espetacular. Eu não Verdade. tem como aqui deixar de registrar, né, a questão da farinha, Do leite. que, enfim, isso é um deles, mas É. assim, foi uma dedicação muito grande à cidade de Itajubá. Então, doutor Núbio, um beijão, né, um forte abraço aí, saudades. Todo filho a casa torna, né? Eu falei que Itajubá está sempre de braços abertos. E agora, aproveitando, né, Nildo, o teu programa, eu, como pai de duas princesas, mandar um Delícia. forte abraço aí, né, a todos os papais, a todas as mamães que também fazem o papel de papai, que realmente não tem preço, não tem o que pague o fato de ser pai. E aí eu falo como filho também, né? Reconhecer o papel do pai, isso para a formação das pessoas, não tem o que falar. Então, um forte abraço, né, a todos vocês, pais aí nesse Dia dos Pais. Ok. Muito obrigado mais uma vez, Nilda, Eu que pelo espaço. agradeço, prefeito. Forte Até. abraço a Meire, que tem aí um bom bate-papo aí com a Nilda nesse bate-papo agradável aí. Um Parabéns, abraço, Meire, Cris. pelo teu trabalho realizado como empresário na cidade de Itajubá. Ok, prefeito, mais uma vez, muito Forte abraço, fica com obrigada. Deus. Então tá aí. E nós continuamos aqui com a Meire, nós vamos falar sobre Refis. refis. Então daqui a pouquinho eu tô de volta.